Tá funcionando? Agora tá. Então, olha só, pessoal. O que nós vamos fazer? Nossa, mas tá meio alto, hein? Você podia dar um grave lá também, porque fazendo um flavor. Então, olha só. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu tenho encontrado aí com alguns alunos, e daí começa aqueles... Olha eu que já arranquei página aqui para dar aula no Master, porque tem, né, o momento do arranca-página. Dos efeitos especiais. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero que vocês encarem, né? O adiamento da prova, por um lado, é ruim, porque vocês estavam cansados, já queriam se livrar disso logo, Mas o que vocês têm que encarar esses dias aí que vocês tiveram desde o adiamento? Como mais tempo para vocês revisarem, estudarem, né? Olharem índice, refazerem aquelas peças treino lá do curso, aquelas peças treino, aquelas que a gente fazia em sala, que eu mostrava aqui para vocês. Então, pegar aquelas peças, procurar de novo, pesquisar. Isso que vocês têm que fazer, na minha modesta opinião, até o final da semana, né? O que eu pensei, né, para a gente organizar hoje? Porque também a gente treinou bastante lá nos últimos dias e tudo, e eu sei que a gente fica agora um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, mais ocioso, e talvez vocês não tenham estudado todos os dias, né? Pode ser que isso tenha acontecido. E daí o que eu tenho medo é que comece a dar uma batida no método modo alzheimico, né? Ou seja, começa a dar uma esfriada e esquecer algumas coisas. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse primeiro momento, aproveitar bem essa aula de hoje de revisão, o que a gente precisa fazer? Eu quero abrir com vocês, né? Quem tiver com o material ótimo, enfim, mas para a gente ir revisando as peças, né? A estrutura, o que é importante, o modus operandi de cada uma, né? Principalmente aquela questão também lá quando a gente pega as peças especiais para fazer, questão de identificação, as coisinhas chaves para eu identificar. Aí, por exemplo, caiu na minha mão uma ação rescisória, né? O que eu vou olhar, o que eu vou conversar com o meu CPC para fazer uma ação rescisória, como é que eu tenho que agir para não esquecer nada, né? Porque eu não preciso lembrar as coisas de cabeça, porque acho que mais do que nunca vocês entenderam aquilo que eu disse lá no primeiro dia de aula, de que nem que você não queira, você acha que no índice a resposta, né? A gente encontra o caminho das pedras, e o CPC, por exemplo, ele diz para a gente o que a gente tem que colocar na ação. Se cair um mandado de segurança, a lei do mandado de segurança diz para a gente o que a gente tem que colocar na estrutura. O que a gente precisa fazer é o quê? Organizar as nossas ideias, tá? Então, claro, nós vamos começar e vamos relembrar, eu vou fazer isso com calma hoje, nós vamos começar pela nossa reclamatória trabalhista, certo? Então, primeiro ponto, o que eu quero relembrar com vocês, o que eu quero considerar com vocês, né? Se eu estiver fazendo uma reclamatória trabalhista, primeiro, como é que eu vou identificar que a peça, de fato, é uma reclamatória trabalhista? Então, qual é a dica aqui, o que importa para vocês? Vejam, pessoal, o que importa para você identificar uma reclamatória trabalhista, em princípio, é que, normalmente, quem é que vai estar vindo conversar com você? Um trabalhador. Normalmente, é bastante usual que o contrato dele já tenha acabado, né? É um trabalhador, então, que o contrato dele já tenha sido extinto, de qualquer motivo, de qualquer forma, e ele vem e te relata uma série de situações que você, já fazendo uma primeira leitura, você vai verificar que tem coisa errada, e ele te diz que você está sendo contratado como advogado para defender os interesses do seu cliente, certo? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, que foi uma peça, inclusive, que vocês fizeram, tá? A gente tem que tomar cuidado do seguinte, já apareceu, prova bem antiga, não era nem da FGV, mas apareceu, vocês fizeram em protocolo, era uma reclamatória trabalhista, tá? Só que, veja, existia uma ação antes dessa que estava tramitando, né? O que tinha acontecido? A narrativa era de um trabalhador que ele reclamava um aumento salarial que não tinha sido repassado a ele, certo?
Aí ele entrava com essa primeira ação, ele já tinha ajuizado uma primeira ação e continuava trabalhando. E o que te relatava o enunciado da questão? Que ele, apesar de ter ajuizado a ação, né, então ele continuava lá, o contrato dele estava, né, ativo, e que por causa do ajuizamento dessa primeira ação, estava insuportável trabalhar na empresa agora, porque ele estava sendo perseguido, estava sendo feito da vida dele um inferno por causa do ajuizamento dessa primeira ação. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma outra reclamatória, o quê? Trabalhista, certo? Como eu não tenho, vamos dizer assim, uma identidade de assuntos, né? Como eu não tenho uma identidade de assuntos, pode ser de partes, mas não necessariamente de assuntos, né? A priori eu não vou precisar pedir aquela situação da distribuição por dependência, né? Porque quando a gente analisa lá o CPC naquelas hipóteses de distribuição por dependência, só para lembrar vocês, depois a gente vai de qualquer maneira falar a respeito disso, né? O CPC lá, quando ele fala desse fenômeno, então a questão lá do artigo 286, deixa eu pegar aqui para vocês, ele vai dizendo assim: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, quando, tendo sido extinto o processo em resolução do mérito, foi reiterado o pedido, tá? Então, veja, no caso aqui, não se enquadraria no inciso 1º da história de conexão ou continência, por quê? Porque naquele exemplo até que vocês fizeram, o pedido dessa primeira aqui era diferenças salariais. E o pedido da segunda ação, o que era, pessoal, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma questão de rescisão indireta, daí por causa dessa história, né, de o ambiente de trabalho estar insuportável para continuar, ok? E tinha também daí a questão do dano moral por causa do assédio moral. Concordam comigo? Tá? Então, vejam, as partes são as mesmas, é o mesmo autor e os mesmos réus que você colocaria, mas você precisaria pedir a distribuição por dependência? Não, porque eu não tinha conexão ou continência aqui, porque a causa de pedir e os pedidos eram distintos, efetivamente falando, tá? Então, você não precisaria se preocupar com essa preliminar. Você faria uma nova ação, né? E daí narraria o porquê da rescisão indireta, o porquê do pedido de dano moral. Enfim, a gente vai falar depois de teses na sequência aí mais para frente. Perfeito? Então, assim, pode acontecer de já existir uma ação em trâmite e eu ter que ajuizar uma segunda ação pedindo outras coisas? Sim, pode. Continuará sendo reclamatória o quê? Trabalhista. Igual. Agora, o que pode acontecer, pessoal, é evidente que o mais comum é trabalhador procurar vocês, né, como nós estamos falando, e ele está me narrando uma série de coisas erradas e eu vou ajuizar a ação. O mais comum é o contrato já ter sido extinto, mas pode acontecer de chegar para vocês para fazer uma reclamatória trabalhista com um contrato ainda em curso? Pode. Pode, né? Normalmente, veja, não necessariamente. Normalmente, se o contrato ainda está em curso, certamente é bem possível que venha para mim um motivo para eu pedir a rescisão, o quê? Indireta. Agora, hoje mesmo, pessoal, eu atendi um cliente que ele não quer que o contrato dele acabe. Ele acha que ele ajuizando a ação, a empresa vai fazer da vida dele um inferno. Daí, quem sabe, a gente tem que ajuizar depois uma outra ação. Mas veja, olha o que aconteceu com esse cidadão. Ele sofreu um acidente de trabalho, afastado pelo INSS, retornou, né? Tá para retornar agora, na verdade, porque ele tá para ter a alta dele do INSS. E ele tá com uma série de problemas por causa desse acidente de trabalho. Fora a questão de dano moral, então tem os danos materiais por causa da questão de tratamento que ele ainda precisa, redução da capacidade laborativa, enfim. E o contrato dele não acabou. Ele tá recém para ter a alta do INSS. Concordam comigo que ele vai ter estabilidade de 12 meses, pessoal? Né? Ele não quer que eu entre com a ação pedindo a rescisão indireta. Ele quer que eu entre com a ação pedindo só os danos decorrentes do acidente de trabalho. Algum problema nisso, pessoal? Não. Porque eu posso ajuizar a ação e continuar trabalhando normalmente. Não é obrigatório, pelo fato de eu estar ajuizando uma reclamatória trabalhista, que tenha um pedido de rescisão o quê? Indireta. Né? Você só vai fazer o pedido de rescisão indireta se você encontrar uma das hipóteses de rescisão indireta, né? Lá dentro, então,
do que a gente estudou no artigo 483 da CLT, das faltas graves cometidas pelo empregador. Combinado? Tá? Muito bem. Agora, é possível e é provável, se vier uma petição inicial, né, se vier uma petição inicial, que ela venha com um contrato mais amplo e daí seja um contrato mais longo de quem, pessoal? De um trabalhador o quê? Doméstico. Se cair uma reclamatória trabalhista de um trabalhador doméstico, onde é que você vai olhar para fazer os teus pedidos, pessoal? Na lei do doméstico. Né? Inclusive, teve uns protocolos extras aí que foram disponibilizados para vocês. Não sei quem chegou a fazer protocolo extra. Tinha lá uma petição inicial, né, de um caso, situações aí, ou era do módulo ou do protocolo, dessa questão do doméstico. Agora, lembrando, na lei do doméstico só tem direito material. Se eu precisar responder perguntas sobre uma ação de uma trabalhadora doméstica, processo continua sendo regido por quem? Pela CLT. Porque lá no trabalhador doméstico não tem regras processuais específicas para aquela demanda. Ficou claro isso para vocês? Só tem direito o quê? Material. Tranquilo? Tá? Então é isso que eu tenho que ter na minha cabeça também. Beleza? Agora, veja. Pode acontecer também de vir alguma coisa de trabalhador rural. Se vier alguma coisa de trabalhador rural, onde é que você tem que ir, pessoal? Na lei do trabalhador, o quê? Rural. Porque lá vai ter algumas situações específicas, né? Aquela questão do adicional noturno ser de 25%, de horário noturno para quem trabalha com pecuária ser das 20 às 4, de quem trabalha com agricultura das 21 às 5. Essas regras específicas eu tenho que tirar da onde? O que é específico eu tenho que ir na lei do trabalhador, o quê? Rural. Definição de rural, essas regras específicas. O que não tem regra específica, eu vou para a Constituição Federal, lá no artigo 7º. Em último caso, eu vou usar a CLT para alguma coisa. Mas o normal é que eu não use a CLT. Porque, por exemplo, do que eu estou me referindo? Insalubridade. É direito do trabalhador rural. Lá pelo artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Mas tem alguma coisa de adicional de insalubridade na lei do rural? Não tem. Aí eu vou ter que me socorrer dos mesmos parâmetros do trabalhador urbano. Perfeito? Tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Já acho mais difícil vir alguma situação assim de rural, numa peça, tal, né? Mas não podemos dizer que seja impossível, certo? Agora, o que eu quero lembrar com vocês? Não é justiça do empregado, é justiça do trabalho. Então, eu posso ter uma reclamatória trabalhista de um empregador contra um empregado, pessoal? Posso. Notadamente vai ser o quê? Vai ser um empregado que durante o contrato de trabalho dele causou algum prejuízo para esse empregador. Né? Eu tenho caso lá no escritório que o trabalhador desviou dinheiro do caixa da empresa, certo? Furtou, né, equipamento ou causou lá, pessoal, né, estava dirigindo alcoolizado, um caminhão bateu, destruiu tudo, o seguro não pagou, a empresa teve uma série de prejuízos, não consegue descontar tudo na rescisão contratual desse trabalhador. O que a empresa vai fazer? Vai ajuizar contra ele uma reclamatória trabalhista. E se é dano moral ou material decorrente da relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Né? É mais estranho de fazer essa ação, porque a gente não está acostumado numa reclamatória trabalhista ver o empregador como autor da ação. Mas isso pode acontecer? Pode. Né? Basicamente vai ser aplicação lá dos artigos do Código Civil para dano material. Basicamente é isso. E daí, se tiver um problema de honra objetiva, for uma pessoa jurídica e tem um problema de honra objetiva, dá para pedir dano moral também? Sim. E daí o que eu tenho que lembrar? Se é dano material, eu vou para o Código Civil. Mas se é de dano moral, eu tenho que ficar dentro de quem, pessoal? Da CLT. Tenho que ficar dentro daquele capítulo específico da CLT. Porque se eu citar Código Civil, é capaz de vir como desconto de nota no caso do dano moral, porque infelizmente a CLT agora está dizendo que só se aplicam aqueles artigos para dano extrapatrimonial. Lembram que a gente falou bastante disso em sala de aula? Tá? Então, para identificar uma petição inicial, né, eu tenho que me lembrar dessas historinhas que nós estamos falando. Agora, vamos lembrar comigo. Como é que é? Identifiquei que é uma petição inicial.
Qual é a estrutura mesmo que eu vou fazer, pessoal? Lá, endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Então, mérito, pedidos, né? E requerimentos, o quê? Finais. Então, veja. Endereçamento, né? Reclamatória trabalhista e usualmente vai ser lá para a vara do trabalho, então vai ser para o juiz, vamos dizer assim, juiz na vara do trabalho D, tem que ver o local, regra geral, local de prestação de serviços, tá? Quando eu vou fazer a qualificação, eu já tenho aquele esquema mental na minha cabeça. Qual é o esquema mental, pessoal? Autor mais o advogado, fundamento da peça, como é que é o nome do verbo aqui mesmo? Propor, né? Propor, daí reclamatória trabalhista, eu tenho que ver qual é o rito e o réu, tá? Vamos a algumas considerações. Vejam, no momento em que eu for procurar lá no índice petição inicial, eu vou dar de cara com o artigo 840 da CLT e também com o 319 do CPC. Coisas que eu tenho que assinalar no meu rascunho de modo a não esquecer. Para qualquer petição inicial hoje, seja ela pelo rito ordinário, rito sumário, que for sumaríssimo, o que eu tenho que ter indicação, pessoal? Do valor dos pedidos. Então, é super importante você abrir o artigo para você escrever aqui, né? Valor, colocar um cifrão, chamar a tua atenção no teu esqueleto, para você não esquecer de fazer aquela indicação de reais, cifrão, reticências ao longo da tua peça, certo? Que mais que é importante? Abrir o 319, porque ele me traz todo esse roteiro de endereçamento, qualificação, indicação, né, de fato, fundamento jurídico, pedidos, mas daí ele me lembra que eu tenho que pedir a produção de provas e que eu tenho que indicar também o valor da causa. Lembram? São essas coisinhas que são nota automática, que eu não posso perder nota por esquecimento aqui, né? São décimos que para nós valem ouro. Perfeito? Então, são coisas que eu já olho e já deixo pronto. Agora, vamos lembrar comigo. Quando a gente fala em preliminar de petição inicial, pode ou deve ter? Pode, tá? Inicialmente, o que eu tenho que me lembrar? O que eu tenho que perguntar na minha cabeça? Vamos lembrar comigo, tentar ir lembrando aqui de cabeça. O que eu vou perguntar sobre preliminar? Bom, primeiro, se o enunciado falar alguma coisa de comissão de conciliação prévia, daí eu me preocupo em falar. Que é facultativa, a passagem da demanda previamente, a comissão de conciliação prévia. Senão, eu não falo o quê, pessoal? Nada. Não falo nada. Fica claro isso para vocês? Tá? Se o enunciado falar de uma demanda antes dessa, que tenha sido ajuizada e arquivada, e agora eu estou ajuizando de novo a mesma ação, aí eu tenho que me lembrar das hipóteses de distribuição por dependência. Que eu não preciso saber de cor esse artigo, porque se eu for lá no índice de distribuição por dependência, eu acho. Perfeito? Lá no verbete de distribuição e tudo eu vou achar. Tá? Se também, por acaso, falar dessa demanda anterior que foi arquivada, o que a gente aprendeu? Que a demanda trabalhista, que a ação trabalhista, ainda que arquivada, ela faz o quê com a prescrição, pessoal? Ela interrompe a prescrição em relação aos pedidos, o quê? Idênticos. Então, daí pode ser que eu tenha que falar dessa interrupção da prescrição que nós estudamos lá no artigo 11, né? Tem súmula do TST, mas depois da reforma trabalhista isso virou artigo da CLT, então artigo 11, parágrafo 3º da CLT. Né? Isso também você acha lá no índice, prescrição, interrupção, tranquilo. Perfeito? Tá? Agora, as hipóteses mais tradicionais para nós de preliminar são as hipóteses de tramitação, o quê? Preferencial. Que eu não preciso saber de cor.
Porque se eu for lá no índice, eu vou encontrar as hipóteses de tramitação preferencial, gente? Sim, tá? Então, o que, que a gente tem lá no índice? Vamos lá no tramitação preferencial para a gente lembrar disso, para manusear. Vamos lá. Tramitação preferencial lá no índice. Tá? Que é a minha CLT aqui. Então, se você vai em tramitação preferencial, tem primeiro lá uma referência, uma remissão ao 652, parágrafo único da CLT, não é isso? Tá? Que aí você vai lá nesse artigo, e o que, que vai ter lá nesse artigo, pessoal? Causas em que eu só esteja pedindo pagamento de salário, meu único pedido é esse, ou ainda que tenham como parte a massa o quê? Falida. Né? Então, vou verificar se esse é o caso. Tranquilo? Aproveitando o gancho, se o reclamado for massa falida, daí, neste caso, eu tenho que pedir a notificação na pessoa do administrador, o quê? Judicial. Qualquer outra pessoa jurídica, eu preciso disso? Não, não preciso disso. Certo? Porque daí, quem receber, desde que o endereço esteja correto, está valendo. Combinado? Fechado? Muito bem. Agora, voltando lá no índice. O que, que tem depois lá de remissão? Tem o 1048 do CPC. Né? O que, que temos no artigo 1048 do CPC? Idoso, então pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E doença o quê? Grave. Certo? Doença grave. Ótimo. Tá? E lá no índice ainda tem também a lei da pessoa com deficiência. Né? A lei da pessoa com deficiência, que aí também é uma outra hipótese de tramitação que é preferencial. Né? Se não tiver nenhuma dessas hipóteses, ok, não preciso me preocupar, então, com falar dessa preliminar. Tranquilo? Tá? Tudo bem. Agora, no mérito, a gente vai abrir lá o item contrato de trabalho, só para a gente ir lembrando da estrutura. Né? A gente abre, então, o item contrato de trabalho. E do que a gente vai falar nesse item, pessoal? Então, nós vamos falar de admissão, né? Extinção do contrato, admissão, extinção, salário e função. Salário e função. São esses itens, né? E depois, um item para cada o quê? Assunto. Perfeito? Agora vamos lembrar algumas coisas desses um item para cada assunto, que depois, né, nas próximas aulas a gente vai treinar teses e tudo, mas vamos lembrando já. Veja. Normalmente eu tenho um réu na ação. Mas se aparecer uma hipótese de terceirização, eu vou colocar quantos réus? 2. Né? Se for uma hipótese de grupo econômico, eu vou colocar os integrantes do grupo e daí eu tenho que qualificar todos. Né? Então, eu vou ter que explicar daí aqui por que eu estou colocando mais de um réu. E que tipo de responsabilidade eu quero entre eles? É uma responsabilidade subsidiária do segundo réu, uma responsabilidade solidária entre os réus? Que tipo de responsabilidade eu quero? Agora, o que eu quero lembrar a vocês? Nós falamos nos últimos dias de aula da desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsideração da personalidade jurídica, pessoal? É o colocar como réu aqui a pessoa jurídica e colocar também mais quem como réus? Os sócios. Certo? Aí, é uma petição inicial normal, só que o que eu vou ter que fundamentar aqui? O que vai me dar a deixa para eu colocar os sócios já no polo passivo, pessoal? Bom, primeiro que a questão vai ter que me dizer quem são os sócios, concorda comigo? Porque normalmente as questões que a gente fez nas aulas, elas só falavam da pessoa jurídica. Então, o primeiro ponto é esse, ela vai me falar dos sócios e vai dizer que essa pessoa jurídica está fazendo o quê ou já fez o quê com o seu patrimônio, pessoal? Já não tem mais como pagar. Então, daí, qual que é meu pedido? Meu pedido, né, vai ser aqui de que seja deferida, desde já, a desconsideração da personalidade jurídica, vou fundamentar lá, né, com o artigo da CLT, do CPC, é só procurar no índice de desconsideração, e vou dizer que tem uma prática de ato ilícito, porque teve aqui, né, um desvirtuamento da administração, um abuso na personalidade jurídica, a pessoa jurídica não tem mais dinheiro para pagar esses créditos, e já que tem um ato ilícito, meu pedido é de responsabilidade, o quê? Solidária.
Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Então, o que vai mudar só é que ao invés de colocar só a pessoa jurídica como réu, eu já vou colocar também as pessoas, o quê? Normalmente, pessoas físicas que são os sócios. Mas, às vezes, eu posso ter um sócio pessoa jurídica também. Aí eu coloco 2 pessoas jurídicas e a física. Sem problema nenhum. Dúvidas? Ok? Tá? Então, esse é um detalhe. Agora, o que eu quero que vocês atentem é o seguinte. Se for aquela hipótese de sucessão, né? Então, uma empresa incorporou a outra. Uma empresa comprou a outra. Se for hipótese de sucessão, né? O que a gente precisa tomar cuidado aqui, se for uma hipótese de sucessão, pessoal? Veja, ó, vamos lembrar comigo. Então, eu tenho a empresa A que foi comprada pela empresa B. Então, esse aqui é o sucedido e esse aqui é o que o legislador chama de sucessor. Perfeito? Sucessor. Lindo, tá? O que acontece? O que acontece? Muito bem. Quem que eu vou colocar num primeiro momento no polo passivo da ação? O sucessor. Né? Porque eu tenho que lembrar que a CLT fala sobre que a sucessão não afeta os direitos adquiridos e nem os contratos de trabalho, mas que nós temos um artigo atualíssimo na CLT, que, na minha opinião, vem na prova de vocês, ou na peça, ou em questão, que quem responde é o sucessor, não só a partir de quando ele comprou, mas pelos créditos também passados. Que eu tenho que copiar a redação do artigo na hora de fazer o pedido. Certo? Ou seja, o sucedido, num primeiro momento, está isento. Agora, o próprio parágrafo desse artigo, o que ele vai dizer, pessoal? Que se ficar caracterizado que essa sucessão é uma fraude, né? É uma forma de, entre aspas, salvar patrimônio do A. Então, o A é comprado por uma empresa B que não tem patrimônio nenhum, que está insolvente, só para se dizer sucessor e que as dívidas recaiam só sobre o B aqui. Aí eu posso ou não posso alegar uma sucessão fraudulenta? Posso alegar uma sucessão fraudulenta e daí eu vou pedir uma condenação o quê? Ato ilícito, condenação o quê? Solidária. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Dúvidas aqui? Lembraram disso tudo? Tá? Então se eu vou colocar um único réu, mas eu tenho um período que eu estou falando que a pessoa era empregado de outro, eu tenho que explicar para o juiz. Ué, o que aconteceu aí? Por que era empregado de um, agora estou colocando outra pessoa em tese, né, aos olhos rápidos, assim, nada a ver no polo passivo? Porque os documentos eram com outra pessoa desde o começo do vínculo. O que você está colocando agora só o A aqui no polo passivo? Me explique. Ou melhor, só o B no polo passivo. Me explique. Porque tem documentos com A. Entendido? Tá? Agora, se eu for colocar mais de um réu, eu tenho que qualificar todos. Né? E daí tenho que explicar lá no mérito por que eu estou colocando todo mundo. Né? Qual é a relação entre eles e a responsabilidade entre eles. Perfeito? Agora, existe uma ordem para fazer os assuntos, pessoal? Existe. Qual que é a ordem? É que eu sei primeiro. Não é essa a ordem? Qual é a ordem que eu vou fazer os assuntos aqui? Aquele que eu souber o quê? Primeiro. Agora só tem um detalhe. Se você for fazer um pedido de vínculo de emprego, porque a pessoa sempre foi representante comercial e você vai pedir vínculo de emprego, automaticamente lembre comigo, se eu não tinha carteira assinada e agora eu ganho carteira assinada, ó, vamos supor que eu recebia só a base de comissões, certo? Então eu recebi minhas comissões, porém eu não recebi o repouso semanal, o quê? Remunerado. Então, se eu ganhar o vínculo de emprego, automaticamente eu tenho que fazer um pedido do pagamento do repouso semanal remunerado, a não ser que eu já recebesse um fixo por mês, daí o repouso já está embutido também, tá? Mas eu tenho um pedido, daí um item para fazer de 13º, um item para fazer de férias, e daí eu vou ter que apontar quais férias são simples, quais são em dobro. Concordam comigo, pessoal? Tá? Né? Férias mais o terço. Vou ter já um item automático também de FGTS, porque não houve os depósitos mês a mês. E daí eu tenho que ver para pedir as verbas, o quê, pessoal? Rescisórias. Né? Que daí vai englobar aviso prévio, férias 13º da rescisão, 40% do FGTS, dependendo da forma como foi. Então, isso já é automático.
Daí eu tenho que ver se a questão me narra mais alguma situação, por exemplo, de jornada. Se tem algum problema relativo à jornada, daí também eu vou pedir o quê? Horas extras. Ah, trabalhava em horário noturno. Aí eu vou pedir adicional noturno. Mas vocês entendem que esses aqui já são... Como eu até brincava com um cliente agora, vindo aqui para dar aula para vocês, estava falando com um cliente no telefone, eu falava, ó, agora o tribunal, a gente ganhou no tribunal os penduricalhos, e o juiz vai julgar de novo. Então, ganhamos os penduricalhos do vínculo aqui.